Serviços aqui no Cidade Alerta. Você sabe o que é preciso para embarcar crianças e adolescentes em viagens de ônibus ou avião? Pois bem, quais documentos são exigidos? Vamos tirar essas dúvidas na reportagem de Daniel Santos. Kevin é mais um dos milhares de venezuelanos em solo brasileiro. Em busca de oportunidades no mercado de trabalho, ele embarcou em Manaus, passou por Cuiabá e o destino final será São Paulo. Ardinete saiu de Sinop rumo a Maringá, cidade modelo no Paraná. A família segue em busca de trabalho em uma empreiteira. Em comum, Ardinete e Kevin estão crianças que os acompanham nas viagens de ônibus. Ao embarcar, tiveram de apresentar documentos de toda a família. O registro deles, né, minha identidade, a identidade do pai, né? Pediram a cédula, CPF, pediram a partida de nascimento. Contudo, o que é preciso para embarcar crianças e adolescentes em um ônibus de viagem sem passar por transtornos? Para tirar as dúvidas dos pais, a gente procurou a gerência do terminal rodoviário aqui de Cuiabá, o terminal Cássio Veiga de Sá. Selmo, explica para a gente, para crianças, para adolescentes, quais são as regras, quais são os pontos que vocês observam na hora dos embarques? Crianças menores de 16 anos é preciso documentação autorizativa do pai para poder viajar desacompanhado ou acompanhado de um terceiro. Já maiores de 16 anos não precisa de autorização do pai para viagens nacionais. Abaixo de 16 anos, além da autorização do responsável, em que momento é exigido o documento reconhecido em cartório, autorização judicial, por exemplo? Na medida em que a criança precisa viajar com um terceiro, que não seja parente direto, aí precisa da autorização do pai ou da mãe. Esse documento ele pode ser obtido através da internet, no Autoriza.net. Lá o pai e a mãe recebem orientações básicas com relação a essa autorização, bem como o formulário para poder preencher, imprimir e ir no cartório fazer o registro autorizativo da viagem. Menores sem documentos, pais que se esquecem da certidão de nascimento são as principais causas de cancelamentos de viagens em aeroportos. Juizado da Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande alerta os maiores responsáveis sobre viagens aos países do Mercosul e outros destinos internacionais. A gente orienta que os pais sempre coloquem uma pessoa responsável maior de idade acompanhando. É possível viajar sem? Em casos excepcionais, sim, com autorização expressa dos pais, né? Ou do representante legal. Mas o aconselhável é uma criança menor de 16 anos, principalmente menor até 16 anos ou menor que isso, viajar sempre acompanhado. Viagens internacionais, principalmente as internacionais, a criança precisa estar munida desses documentos, ou um passaporte, que é possível tirar, ou os documentos originais, e precisa estar acompanhado com os pais ou representante legal ou autorização expressa num documento reconhecido firma ou uma procuração pública para a pessoa que vai estar acompanhando esses menores numa viagem internacional. Além de toda essa documentação, né, que é necessária, seja para uma viagem nacional ou internacional de crianças e adolescentes, mais importante que tudo isso, claro que com essa documentação você não viaja, né? A criança não viaja. Mas existe algo que é muito importante, porque eu já vivi essa experiência, é que a criança seja orientada, né? Seja instruída dos perigos que ela pode correr numa viagem, inclusive internacional. Você pega uma criança aqui, 16, 17, 18 anos, com toda a documentação, para fazer um curso de inglês, por exemplo, no Canadá, né? Ponto a ponto. Você embarcou ela aqui em São Paulo para ela chegar lá no Canadá, né, com uma conexão X, né, para não descer da aeronave, enfim, só vai fazer a conexão ali e pronto, acabou, né, não tem desembarque, né, com uma parada ali num determinado aeroporto e vai embora. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? O Duras é uma criança dessa de 15, 16 anos, por exemplo, fazer uma conexão no aeroporto de Medellín. Já parou para pensar a situação dela? Realmente é complicado, porque você tem um tráfico de drogas imenso, tráfico de seres humanos imenso para todo lado, que normalmente saem do Brasil, né, e são migrados para outros países, Espanha, por exemplo, né, o que tem de gente com contrabando nesse sentido, né, não é brincadeira. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, né. Muitas vezes a pessoa pede para carregar uma mala, alguma outra coisa, né, por excesso de bagagem, uma coisa pequena, e está ali exatamente, planta uma droga numa determinada bagagem, né, está ali o problema. Imagine você numa situação como essa, no aeroporto internacional de Medellín. Como é que você vai explicar que aquele negócio não é seu? Aí, meu amigo, esquece. Você está criando um problemaço para o resto da sua vida. Vamos para mais um rápido intervalo.